Olá, meus queridos amados, queridos irmãos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho, estamos na 14ª semana do tempo comum. Queridos, queremos agradecer a todos vocês que estão colaborando, deixando um pouco do seu tempo para nos ajudar fazendo as leituras da nossa liturgia diária em família, pois é em família que nós fazemos essa liturgia. E assim, nós precisamos de vocês. E em caso vocês ainda não fez ou ainda tem o desejo de participar da nossa liturgia diária, por favor, entre em contato conosco, ou se não, escreve aí embaixo que você deseja participar, deixando o seu telefone, que assim nós entraremos em contato com você para que nós possamos então agendar no próximo dia. Meus queridos, também aproveita, deixe seu comentário sobre a liturgia, de como está sendo o nosso canal, para que a nossa comunidade católica brasileira de Úrsula aqui nos Estados Unidos também possa crescer no canal, possa também crescer na evangelização. Hoje em especial, agradecemos a Luísa e a Natália por nos ajudarem a levar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, então vamos rezar? Vamos colocar o nosso coração, os nossos olhares, o nosso pensamento direcionado ao nosso Senhor. Meus amados, nós temos que ser audaciosos em Cristo. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática, pois a messe é imensa e os trabalhadores são poucos. A quantidade de pessoas que precisam conhecer o amor de Cristo e os outros que ficam ansiosos à espera do anúncio do Evangelho. Meus queridos, a grande parte dos nossos irmãos provavelmente não estão conscientes da necessidade de conhecer a salvação, pois somente Cristo é essa água viva, que sacia nossa sede e que nos leva à salvação. Ele é a misericórdia, Ele é a bondade, a certeza do nosso amanhecer. Queridos, queremos então colocar nossas mãos juntas e nós podemos colocar a nossa prece juntamente em compaixão ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que rezemos ao Pai, que pedimos a Deus, nosso Senhor, trabalhadores para a nossa messe, trabalhadores para a messe do nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhadores para que possa levar o alimento, trabalhadores que possam levar a água, trabalhadores que possam estar disponível a ajudarmos mais e mais aos nossos irmãos. Que muitos dos jovens, não somente de idade, mas também de espírito, que eles possam estar escutando, que eles ouçam o chamado, que eles ouçam o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles possam corresponder a esse chamado, que eles possam estar abraçando nesse momento a vida consagrada, que eles possam estar abraçando a vida religiosa, que eles possam estar abraçando a vida missionária, que eles possam estar abraçando o sacerdócio, que eles possam estar abraçando os mandamentos da igreja, que eles possam estar abraçando os mandamentos de Cristo, que eles possam estar abraçando a vida eterna, para que eles possam também responder, que eles possam ir ao encontro de todas aquelas pessoas que estão gritando, todas aquelas pessoas que estão com fome, todas aquelas pessoas que estão com sede, todas aquelas pessoas que estão carecidas da salvação. Que a vida desses nossos trabalhadores, que a vida destes trabalhadores seja uma dádiva onde eles passarem,
para que a humanidade e a criação inteira conheça o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, os pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nosso coração, hoje e sempre. Amém. 14ª semana do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor. Eles constituíram reis sem minha vontade. Constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha, e mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 14ª semana do tempo comum. Salmo responsorial. Confie Israel no Senhor. Confie Israel no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Confia Israel no Senhor. Confie Israel no Senhor. Tem boca e não podem falar. Tem olhos e não podem ver. Tem nariz e não podem cheirar. Tendo ouvidos e não podem ouvir. Confie Israel no Senhor. Confie Israel no Senhor. Tem mãos e não podem pegar. Tem pés e não podem andar. Como eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam. Confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia a Arão no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia Israel no Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como as ovelhas que não têm um pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos em Cristo, amados, filhos de Deus, Pai Todo-Poderoso, na primeira leitura, Oséias proclama o amor de Deus, sempre fiel e rico em misericórdia, mas também manifesta que Deus aprova o comportamento corrupto de Israel, que não pode ficar sem castigo. Deus não é caprichoso, mas Ele é justo. A corrupção se instala no coração do povo e, por interesse mesquinho, elegem governantes não designados por Deus. E deste modo, o culto ao Deus vivo se tornou cada vez mais extinto, ao ponto de erguerem um bezerro de ouro em Samaria. Inicialmente, pretendia-se que fosse apenas expressão da presença invisível de Deus no meio do seu povo, mas rapidamente descambou para a idolatria. Oséias então ele acusa o povo de ter violado a aliança e de ter transgredido a lei. O castigo está iminente. Semearam ventos e colherão tempestade. Então, meus queridos, Oséias denuncia um culto formal. Denuncia a ida à missa por ser obrigação. De participar da Santa Missa somente de corpo presente, de boca. Ir à missa e não estar em sintonia com Deus. Dessa forma, não existe uma correspondência de vida, isto é, não existe uma intimidade entre nós e Deus. Não conseguimos absorver a verdade e deixamos de beber esta água que alimenta a nossa alma. Não será também essa, muitas vezes, a nossa forma de ir à missa, de prestarmos culto a Deus? Talvez por isso que tantas vezes sentimos aridez invadir o nosso coração, a nossa vida, e dessa forma não vivemos centrados e unificados em Deus. Amado, outra coisa, é fácil, é muito fácil pagar e fazer promessas religiosas. Mas do que adianta fazermos promessas, pagarmos essas promessas, se nós continuamos a viver os nossos hábitos rotineiros, sem correspondência na vida de cada dia? Essa prática também ela pode se tornar-se uma idolatria. E este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim se fala em Marcos, no capítulo 7, versículo 6. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É fácil fazer altares para santos que não se leva na intenção de seguir os caminhos de santidade que para nos levarmos a Cristo. Isso também pode acabar nos levando a uma idolatria. Isso acaba então se tornando para nós uma perdição. Meus queridos, o nosso compromisso, o nosso método, o nosso itinerário espiritual pode nos ajudar se for feito para Cristo e em Cristo. Pois somente o nosso Senhor, que tem compaixão das nossas situações,
e de nossa sede por Ele, pode valer-nos, pode nos salvar-nos. Assim, para que a nossa vida seja um verdadeiro caminho espiritual, há de nos mover-nos a partir do amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele mesmo que nos amou. Enviou o seu Filho como vítima de expiação para os nossos pecados. Assim fala em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Se assim for, então, mesmo nas tentações, quando fomos perturbados pelas corridas do dia a dia, pela ansiedade do dia a dia, ou que seja a depressão, ou que seja pelo fascínios dos aplausos, mesmo quando a desilusão referente ao fracasso que venha nos abater, nós seremos apoiados pela força de Deus, amor, e pela força de Jesus, presença, que se encontra estampada na vida dos santos que colocamos em nossa casa. Queridos, olhamos para essas imagens e vejamos as pessoas que foram chamadas para a messe, pois o Senhor procura os colaboradores como eles, que se encheram de compaixão e usaram-se de misericórdia para com a multidão que povoa o nosso mundo. Lembra, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, como cristãos, temos que ser sensíveis à palavra de Jesus para cooperar com Ele na obra da redenção do mundo. A evangelização pode e deve tornar-se um verdadeiro culto agradável a Deus. A nossa espiritualidade é particularmente apta para alimentar e sustentar o nosso compromisso missionário. Com disponibilidade de coração e de vida, no abandono da vida mundana, mas com esperança em Cristo, podemos com alegria nos lábios anunciar o amor de Deus e testemunhar este amor na vivência do dom do mesmo de nós mesmos, no serviço dos afastados da igreja e de Cristo, aos pequenos, aos pobres, no acolhimento dos outros, no acolhimento dos nossos irmãos, não importa a sua raça, não importa a sua cor, não importa a sua cultura, seja com qualidade ou com defeito. Tudo isso, meus queridos, tudo isso só acontece se estivermos em comunhão com o coração de Cristo, em sua paixão pelo anúncio do reino de Deus para todos os nossos irmãos. Assim, com Cristo no coração, recebemos a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, vai, proclama a palavra de Deus. Não deixe de proclamar a palavra. Levem, pois a messe é grande, os trabalhadores são poucos, e você agora é chamado para ser servo de Deus, para levar a esta mensagem para os nossos irmãos que não conhecem Jesus Cristo.